Pelo menos uns 20 incendiários, vai. Tem algum incendiário aqui nessa noite? Ela falou, só tem incendiário aqui. Bom, a gente começou alguns dias atrás uma mensagem que eu não sei se ela vai se tornar uma série, mas ela é uma expressão daquilo que Deus tem falado comigo nessa temporada. E Deus falou, filho, tudo que você precisa nesses dias é suportar a travessia. E eu preguei sobre o desafio de suportar a travessia quando se caminha no deserto. Falei sobre essa janela que ela existe entre os dois pontos. Olha para mim, não se distrai, pessoal. A janela que existe entre o dia em que Deus te chama e o dia que você vê Ele cumprindo o que chamou para fazer. A janela que existe entre o dia em que Deus te promete e o dia que você vê a promessa se tornar real. É no meio do caminho que grandes feitos de Deus acontecem. Porque é maravilhoso entrar na terra prometida e dormir a primeira noite em Canaã, mas não dá para esquecer do pão que desceu no céu da travessia, na coluna de fogo que se manifestava toda noite. Não dá para esquecer da primeira vez em que se viu água brotar da rocha, ou que se viu o mar se abrir para você passar. Irmão, entende uma coisa? A promessa é um lugar que a gente encontra, onde acessamos a plenitude da vontade de Deus. Mas a promessa é o final de uma estação, mas é a conexão com o início de uma nova estação, porque a sua história não termina quando a sua última promessa em Deus se cumpre. O povo vê livramentos, o povo vê o Senhor fazer, o povo vê o Senhor cumprir, mas quando acessam a terra prometida, agora novas promessas entram em ação. Alguém está pegando isso? Diga amém. É por isso que suportar a travessia não é algo que eu preciso viver só enquanto a próxima promessa se cumpre. É algo que eu vou viver durante toda a minha jornada, porque viveremos de promessa em promessa, de romper em romper, de batalha em batalha, de glória em glória. Então, suportar a travessia é uma palavra inerente à jornada de todo cristão. Se você me ouve agora, se você respira agora, se você está de pé, você está em meio a uma travessia. Algumas delas são mais facilitadas, cercadas de favor, cercadas de auxílio, outras não. Outras a gente precisa enfrentar sozinho. A gente vê momentos em que Jesus ia com os discípulos de um lugar a outro. A gente vê momentos em que Jesus precisou enfrentar as suas próprias travessias só. A gente vê momentos em que o povo de Deus avançava junto, era coletiva a travessia. A gente vê momentos em que homens de Deus atravessavam só. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo? Diga amém. A palavra de hoje não é bem um sermão, é mais uma reflexão. E eu vou meditar enquanto compartilho aquilo que Deus falou comigo hoje à tarde. Porque na última mensagem eu falei sobre uma travessia em meio ao deserto. E hoje eu quero falar sobre travessias que acontecem em meio à tempestade. O clima é diferente, o cenário é diferente, a geografia é diferente, mas ainda assim é um lugar que se deve atravessar. A gente tem um dos momentos mais extraordinários da manifestação do poder de Jesus é numa travessia em meio a uma tempestade. Os discípulos veem um homem andando sobre as águas. Eles se assustam por não saber ao certo quem é. Alguns começam a achar que é um fantasma, outros começam a achar que pode ser uma alucinação. Mas é Jesus vindo na direção deles em meio à água, em meio à tempestade, em meio ao mar revolto. Agora olha que interessante, antes disso acontecer houve uma direção. A Bíblia diz que Jesus fala para eles, olha, atravessem até o outro lado e daqui a pouco eu encontro vocês. E a gente precisa entender que tem momentos que Deus vai nos dar uma ordem, e essa ordem já é a garantia de que tudo vai terminar bem, mas essa ordem, essa direção não vai nos eximir de tempestades no meio do caminho. Irmão, guarda isso aqui, tem lugares que a gente está indo, que Deus pediu para ir, tem coisas que a gente está fazendo, que Deus pediu para fazer, tem coisas que a gente está abrindo mão e Deus pediu para abrir, e no meio dessa travessia há tempestades, e às vezes a gente quer voltar atrás. Talvez eu tenha entendido errado, talvez não tenha sido de Deus, talvez isso é algo da minha cabeça, mas entenda isso, foi o próprio Jesus que disse, atravessem, foi o próprio Jesus que disse, atravessem. Então entenda, não dá para encarar os desafios da travessia como um termômetro de uma aprovação de Deus. Foi Deus quem mandou ir, foi Deus quem veio a caminho deles, foi Ele quem veio andando sobre as águas, foi Ele quem pacificou o mar, foi Ele quem acalmou a tempestade, foi Ele quem silenciou os ventos. Talvez você esteja vivendo uma travessia que talvez os ventos fortes, ou o mar revolto, ou o clima inóspito, ou a opinião de outros esteja te fazendo colocar em xeque
A convicção que você tinha quando começou, será que é de Deus? Será que era para eu ter feito? Será que era para eu ter me movido? Será que era para eu ter me mudado? Será que era para eu ter confiado? Será que era para eu ter mergulhado? Irmão, guarda isso. Essas dúvidas, elas fazem parte da travessia de todo mundo. Jesus deu uma ordem para que atravessassem. Horas depois ele vem andando sobre as águas, e os discípulos que caminhavam com ele já há tanto tempo ainda tinham dúvida a respeito de quem era aquele homem andando sobre as águas. Pedro tem uma ideia. Ele fala: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. E Jesus fala: sou eu, Pedro, vem. Um dos milagres mais extraordinários da história bíblica não acontece por uma iniciativa de Jesus, mas acontece por uma iniciativa de Pedro. Pedro deu uma ideia e Jesus gostou dela. O que eu quero compartilhar é que talvez em alguns momentos em que o mar esteja revolto, você precisa provocar alguns milagres. Senhor, se é o Senhor que está vindo na minha direção, me dá um sinal. Se é o Senhor, me faz ter contigo. Se é o Senhor, me faz andar sobre essas águas turbulentas, me faz andar sobre esse mar revolto. Se é o Senhor, me dá uma resposta. Se é o Senhor, acalma o meu coração. Se é o Senhor, cala os meus inimigos. Se é o Senhor, confunde os que tentam me confundir, paralisa os que tentam me paralisar. Se é o Senhor. Muitas vezes a gente está passivo, o mar está revolto, as coisas estão parecendo fora do controle, mas a gente está só assistindo. Não, irmão, você precisa ser aquele que provoca milagres, você precisa ser aquele que dá o primeiro passo, você precisa ser aquele que propõe algo aos céus. Aquela mulher que viu o sangramento dela cessar, ela não foi convidada, ela não fazia parte do schedule de Jesus para aquele dia, não. Ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente serei curada. Então ela sai do lugar que está, ela vai para o lugar que ele está, ela propõe algo, ela acessa algo, ela provoca algo. Há alguém comigo aqui? Diga amém. E é sobre esse ambiente que eu quero ministrar nessa noite, porque eu estava hoje à tarde conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre essa temporada que a gente está vivendo, eu e a Kezinha. E essa pessoa estava querendo saber como a gente estava, como o meu coração estava, como as coisas estavam. E eu falei: sabe, eu aprendi algo que eu nunca vou me esquecer nessa estação. E daí nasceu a mensagem de hoje. Eu falei: eu aprendi que existem alianças que são feitas de papel. E esse é o tema da mensagem de hoje: alianças de papel. E à medida que eu falava isso, veio a segunda parte dessa mensagem. E eu disse para essa pessoa: sabe qual é o problema de carregar uma aliança de papel? É que alianças de papel não suportam a chuva. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A travessia, ela vai exigir de você alianças de verdade, porque alianças de papel não resistem à chuva. Vamos junto, Li. Vamos fluir, vamos fluir. Alianças de papel, elas não resistem ao mar que invade o teu barco. Elas não resistem à chuva que vem sobre a tua casa enquanto ainda está destelhada. Você ainda estava construindo, veio uma chuva forte, a água entrou. Você ainda estava navegando, veio uma onda forte, a água invadiu. Mas está tudo bem, se as alianças que você carrega são alianças de verdade, elas suportam o vento, elas suportam o fogo, elas suportam a água, elas suportam os processos, elas suportam os esbarrões, elas suportam as adversidades. Mas quando entramos num processo de travessia e as alianças que carregamos não são alianças firmes, estamos em sério perigo. A palavra de Deus diz que no tempo da angústia um amigo se torna irmão. E no tempo da angústia, alguns que a gente chamava de irmão, a gente percebe que nem de amigo poderiam ser chamados. No tempo da angústia, improváveis se aproximam e te alimentam quando você tem fome. No tempo da angústia, alguns que comiam na tua mesa vão embora e nem se despedem. No tempo da angústia fica muito claro o que é fé e o que é otimismo. A fé resiste ao tempo, a fé resiste ao fogo, a fé resiste à crise. O otimismo não. O otimismo tem a sua raiz firmada no centro das nossas emoções, no nosso coração. Por isso, quando a gente sente que o dia é mau, a gente se sente mal. Quando a gente sente que o dia é bom, a gente se sente bem. A travessia te faz perceber o que era uma convicção sobre quem Deus é e o que era só uma ideia a respeito dele. A travessia é como se fosse uma peneira em que permanece o que é bom e puro e se esvai, vai embora aquilo que é fútil, passageiro, aquilo que é frágil.
A travessia, irmão, é um presente de Deus. Porque todas as vezes que a gente consegue suportar a travessia a ponto de chegar do outro lado, a gente vai acessar um novo nível de glória, de unção, de promessa. E nesse novo nível você precisa ter a sua mesa ressignificada, as suas alianças purificadas. Porque não dá para trazer para o novo de Deus aqueles que não suportaram com você a travessia na direção do novo. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? A gente vê o próprio Deus fazendo isso em vários momentos. A gente vê o Senhor fazendo isso com o exército de Gideão. Tinha gente demais. A gente vê Deus fazendo isso com aqueles que apoiavam Davi. Alguns homens que eram tidos como loucos se tornaram valentes porque debaixo de obediência não feriram uma aliança e permaneceram no tempo da crise. Se tornaram um exército forte e poderoso quando o homem perseguido agora assume o trono e reina em retidão e justiça. A gente vê isso acontecendo quando o povo de Deus, milhões, que viram a poderosa mão do Senhor enviar pragas, fechar o coração de Faraó, abrir o mar, fechar o mar, prover no deserto e apacentá-los durante a travessia, eles foram resumidos a milhares, e depois a centenas, e depois a dezenas. Porque, guarda isso aqui, irmão, muitos são os que iniciam a travessia. Você não precisa necessariamente de temor para iniciar. Você só precisa estar animado, motivado, encorajado. Você pode talvez estar só caminhando junto com o todo. Você pode estar no meio de uma geração que caminha para um lugar. Começar não é tão difícil. Tá todo mundo indo, eu vou também. Tá todo mundo crendo, eu vou crer também. Tá todo mundo falando, eu vou falar também. Tá todo mundo participando, eu quero participar também. Mas a travessia, ela filtra os tolos empolgados dos filhos convictos debaixo de uma palavra de Deus. A travessia, ela vai filtrando a sua real motivação. A travessia, ela vai filtrando a pureza do nosso coração. A travessia, ela filtra alianças, ela filtra histórias. É por isso que todo grande homem de Deus é usado por Deus depois que carrega grandes marcas em Deus. Deus marca homens para marcarem a história. Deus marca famílias para que famílias marquem histórias. Deus marca povos para que povos marcados marquem a história. A gente ouve uma palavra que é usada por muitos de nós como uma palavra de acalento e até de encorajamento, mas foi gerada num momento de sofrimento, de travessia. A palavra de Deus que vem para um povo dizendo: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Essa palavra é dada por Deus a um povo levado cativo. O povo está sendo levado cativo, o povo está sendo escravizado, o povo está sendo acorrentado, mas Deus está dando uma palavra para eles no seu pior momento. Ele está dizendo: olha, eu não deixei de ser Deus porque o seu dia não é bom, eu não deixei de ter pensamentos de paz porque o seu dia é mau, não, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Alguém comigo aqui diga amém. Então a travessia transforma meninos em homens, a travessia transforma otimismo em fé, a travessia transforma aquilo que é puro em algo mais puro, a travessia transforma aquilo que é bom em algo ainda melhor, a travessia transforma aquilo que é de Deus em algo que agora, além de ser de Deus, carrega o testemunho vivo. Imagina a travessia daquela mulher que sangrava, tendo que adentrar o povo, sabendo que aquilo poderia se tornar sentença de morte. Irmão, houve medo, angústia, preocupação, mas também houve ousadia, fé, convicção. E quando ela rompe a travessia, agora ela não é mais alguém que parou de sangrar, é muito além disso. Porque a cura que Deus libera sobre alguém que teve a ousadia de enfrentar a travessia não é só milagre para o corpo, porque o corpo tem data de validade. Aquela mulher não está mais entre nós, ela morreu. O corpo dela não está mais entre nós, foi curado, mas em algum momento ele foi enterrado. Ele veio do pó e voltou para o pó, mas o testemunho não. O testemunho passou geração, surgiu geração, passaram os tempos, passaram as temporadas, reis, nações, presidentes, estações, mas o testemunho dela ainda fala. Irmão, alguém pega esse nome de Jesus. Há algo que Deus vai fazer em você que vai durar por um tempo, mas o testemunho que Deus quer gerar em você vai ecoar para sempre. A palavra de Deus diz que uma geração após outra geração contará a respeito da grandiosidade dos feitos de Deus.
e os nossos filhos serão poderosos na terra, e os filhos dos nossos filhos ainda mais, porque eles não só ouvirão sobre o que Deus é capaz de fazer, eles verão as marcas, os feitos, as cicatrizes, os testemunhos. Os nossos filhos verão o Senhor que nos fez andar em meio a desertos e tempestades, nos aguardar do outro lado da travessia. Vamos, alguém aqui, levante as suas mãos, eu quero orar e declarar algo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que o mesmo Deus que te chamou para viver algo novo é o Deus que te sustenta enquanto atravessa, e é o Deus que te espera do outro lado quando você chegar. Não vai te faltar unção, não vai te faltar pão, não vai te faltar aliança, amizades, não vão te faltar testemunhos, não vai te faltar, porque o Deus que te chamou para andar é o mesmo Deus que te sustenta em meio ao dia mau, é o mesmo Deus que te sustenta quando coisas naturais te faltam. A palavra de Deus para alguém que está aqui me ouvindo nessa noite é: filho, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Porque travessia é tempo de clamor, travessia é tempo de ouvir os céus, mas ouve os céus quem da terra libera um clamor. Os céus não são proativos, os céus são responsivos. Você dá um passo, os céus se movem. Você libera uma palavra, os céus se movem. Você apresenta o teu coração e os céus se movem. Vamos, alguém aqui? Você enterra uma semente, os céus se movem. Você clama a Ele, os céus se movem. Você busca a Ele, os céus se movem. Porque a palavra de Deus diz: aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que clama, recebe do céu resposta. Quem sabe, no meio da tua travessia, aquilo que você está encarando como ausência de resposta dos céus, os céus estão chamando de apatia. Porque a mulher que sangrava e não sangra mais, ela se lançou no meio de uma tempestade. Aquele paralítico que queria ser curado, mas não havia espaço para entrar, ele foi içado do telhado. Aquele Pedro que voltou molhado para o barco, só andou sobre as águas porque propôs a Jesus um caminho. Irmão, pega isso aqui. Jesus constrói o caminho, mas foi Pedro quem propôs ele. Jesus cura a mulher que sangra, mas foi ela quem propôs o encontro. Alguém está pegando isso aqui? É Jesus quem cura o paralítico, mas foram os amigos dele que propuseram aquele encontro. Tem milagres na travessia que só acontecem quando a gente propõe algo. Sabe, no meio da minha travessia, Deus tem me chamado para propor algumas coisas. E as coisas que eu tenho proposto é: Pai, quando tudo isso passar, eu quero te entregar mais do que entreguei até aqui. Eu quero me apresentar mais puro do que eu me apresentei até aqui. Pai, eu quero aprender coisas com a travessia. Porque se a travessia se torna só um caminho pelo qual eu acesso um novo tempo, irmão, eu vou acessar um novo tempo com uma nova patente, mas eu não vou carregar marcas. A travessia, ela tem o propósito de te marcar. É por isso que a travessia não acontece de um topo para um outro topo. A travessia acontece em meio a topos e vales. Deus quer te marcar no tempo da falta. Deus quer te marcar no tempo da humilhação. Deus quer te marcar no tempo da calúnia. Deus quer te marcar no tempo da solitude, da solidão. Deus quer te marcar porque é nesse lugar que a gente é edificado. É nesse lugar que a gente começa a aprofundar as nossas raízes. Alguém está comigo? Diga amém. A palavra de Deus diz que feliz é o homem que teme ao Senhor. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e mesmo no tempo da seca as suas folhas permanecem verdes. Irmão, quando você está plantado no lugar certo, uma estação de seca se torna presente. Porque uma árvore plantada no lugar certo, quanto mais seco o tempo lá fora está, mais profundo as raízes dela se tornam. Quem sabe Deus não está te chamando para aprofundar raízes? Quem sabe algumas coisas ocuparam lugares que antes eram ocupados só por Ele? Quem sabe o lugar de dependência foi trocado por conforto? Quem sabe alianças foram trocadas por amizades? Eu estou ressignificando tudo nesse tempo de travessia. Pai, o que você quer me ensinar nesse processo? O que o Senhor quer me ensinar nesse processo? E a palavra que veio no meu espírito hoje, e eu quero que a gente medite sobre ela nos próximos dias, é que nessa nova estação eu preciso caminhar ao lado de pessoas que têm uma aliança de verdade, porque alianças de papel não resistem ao peso da chuva.
Alianças de papel são frágeis. E pode ser o papel mais belo, pode ser uma aliança de papel machê, pode ser bem feita. Não deixa de ser papel. Ela pode ser linda, bela, não deixa de ser de papel. Pastor, o que é uma aliança de papel? Uma aliança de papel é algo que de fato representa uma aliança, mas ela é frágil. Não é que não era aliança, mas ela é frágil. Não suporta a pressão, não suporta o tempo, não suporta a luta. Alguém está pegando isso aqui? A gente vê heróis da fé que enfrentaram esse tipo de coisa. Eles acreditavam ter uma aliança firmada, mas no tempo difícil viram pessoas que eles não imaginavam que os deixariam os deixar. Paulo enfrentou isso. Paulo, ele está preso, ele relata sobre pessoas que ele acreditou que estariam com ele para sempre e não estavam mais. Paulo relata sobre pessoas que em algum momento o seu coração se desviou, se perdeu. Irmão, Jesus teve 12 escolhidos a dedos e um dos 12 o traiu, o vendeu. Eu amo uma pregação do Brunão que ele fala que o que Judas fez foi muito mais do que entregar a Jesus. O que Judas fez foi colocar preço no seu lugar secreto. Judas precificou o seu lugar secreto. Quanto vale o seu lugar secreto? Para Judas valeu 30 moedas de prata. E muitas vezes a gente olha para Judas e a gente recrimina o que Judas fez, mas sem perceber, muitas vezes fazemos a mesma coisa que ele fez, precificamos o nosso lugar secreto. Nessa nova estação, tantas coisas têm batido a porta, tantas possibilidades têm surgido, tantas coisas têm se apresentado, e uma das coisas que eu e Kezinha a gente mais tem buscado é discernir, Pai, o que é uma boa ideia e o que é uma ideia tua. O que é uma boa ideia e o que é uma ideia tua. O que o Senhor quer fazer no meio dessa loucura toda, dessa transição, no meio dessa nova estação? O que o Senhor quer fazer no meio de tantos ruídos, de tantas vozes, no meio de tantos levantes? O que o Senhor quer fazer? E uma coisa para mim está muito clara: Ele quer me ensinar numa medida nova a confiar ainda mais nele, confiar ainda menos em alianças feitas de papel. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe, a palavra de Deus fala sobre alianças que Deus estabeleceu com o seu povo, e todas elas foram substituídas ou superadas por uma aliança superior feita a partir do sangue de Jesus. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Abraão. Mas a palavra de Deus diz que em Jesus se manifesta uma aliança superior a todas as outras que já foram feitas. E a partir dessa aliança que eu quero declarar em nome de Jesus que você vai terminar bem, porque há sobre você uma aliança feita através do glorioso sangue de Jesus, e Ele te garante, é Ele quem te sustenta, é Ele quem é por você, é Ele quem luta suas guerras, é Ele quem fala por você quando você não tem mais o que falar, é Ele quem te guarda, é Ele quem te esconde. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Hebreus 13:5 diz: eu não te deixarei e nem te desampararei. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Isaías 49:15 diz: pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele? Eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Salmos 3 diz: tu, Senhor, é o escudo que me protege, o Senhor é a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Você pode celebrar Jesus mais uma vez no seu lugar. As famílias que estão com a gente online também. Acabou de conectar Alemanha, Irlanda, Paraguai, Mônaco, Chile, Japão, Líbano e França. Você pode aplaudir cada família conectada com a gente. Já somos mais de 3.600 famílias. E você que está online de qualquer lugar do mundo, pega esse link agora, espalha no WhatsApp, Telegram, redes sociais, coloca nos teus stories. A palavra de hoje vai mudar a vida de milhares de pessoas. Você crê nisso? Amém? Eu preciso de hoje de pelo menos uns 60 incendiários. Hoje a média precisa ser maior do que o normal. Tem algum incendiário lá no fundo? Eu estou preocupado com a média de incendiários lá no fundão. Tem alguém apaixonado por Jesus aí no fundão? Amém. Voluntários, por favor, cubram essa área aí. Vamos tacar fogo. Eu quero pregar algo hoje que pode mudar a história da tua família e o legado que você vai deixar para os seus filhos. Essa hora que alguém fala amém, eu recebo.
Quero pregar sobre algo que pode mudar a forma como você encara a tua jornada e como você entende aquilo que Deus depositou em você. Amém? Sabe, semana passada a gente teve 2 mensagens diferentes, manhã e noite. Eu preguei sobre a essência da igreja pela manhã e eu preguei sobre um lugar para pertencer à noite. E nas 2 mensagens eu tentei chegar nesse ponto, mas não consegui. Se você lembra, eu no final da mensagem falei, eu queria falar sobre algo, eu vou tentar deixar para a noite. À noite eu tentei falar sobre isso e eu deixei para hoje. Então eu espero que você receba isso e conecte com tudo aquilo que Deus tem falado com a gente nesses últimos dias. Amém? Você é livre para celebrar, irmão. Então em qualquer momento, se a palavra falar com você, você pode dizer glória a Deus, preach, come on pastor, let's do it. Vamos, tamo junto, amém? Você pode ficar de pé no teu lugar, você pode celebrar, você pode gritar, ainda bem que eu vim, Jesus. Só não pode ficar completamente passivo aquilo que Deus está fazendo aqui nesse salão hoje, amém? A palavra de hoje, ela tem um tema um pouco diferente do que normalmente eu prego, mas eu fui tão edificado por essa passagem e por essas realidades que eu preciso trazer isso para vocês como igreja. Eu preciso compartilhar sobre parte da nossa identidade como filhos. E o tema da mensagem de hoje é uma casa governada por príncipes. Eu vou falar mais uma vez, irmão. A igreja, o projeto de Deus para a igreja é que a igreja seja uma casa governada por príncipes. E a verdade é que quando a gente não está em posição de governo, automaticamente a gente está fora da nossa zona de propósito. Se você não está exercendo o papel de governo, você está fora da tua zona de propósito. Disseram para a gente em algum momento que alguns nasceram para ser líderes e outros não. Alguns nasceram para ser criativos e outros não. Eu vim aqui te lembrar que você nasceu para ser a expressão de quem o seu pai é. O seu pai é criativo. A criatividade nada mais é do que a atividade de criar. Ele se revelou a partir da criação e ele continua se revelando através da criação. A criatividade não é algo dado para poucos que compõem músicas ou fazem artes. A criatividade é a voz profética da igreja para liberar o que não existe, estabelecer o novo, apontar destino. Há quem diga que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, e é isso que Deus deu para a gente. Ao invés de você ficar perguntando como vai ser, declare como vai ser. Declare como vai ser. Construa como vai ser. Você está comigo? Diga amém. Líderes não se formam, líderes nascem líderes, alguns dizem. Não, na verdade, aqueles que foram encontrados em Jesus e receberam dele uma nova natureza, receberam também essa característica de liderança. Você não foi chamado para ser cauda, é o que diz a palavra. Você foi chamado para ser cabeça. Você foi chamado para liderar, para governar, para estabelecer governo. Isso não é algo que Deus limitou aos líderes da igreja, e é isso que eu quero que você entenda. Por muito tempo a gente ficou muito na expectativa de que o pastor da igreja faça, de que o meu líder de GC faça, de que o líder de ministério faça. Irmão, façamos. Função do pastor é apontar o caminho e te impulsionar a correr essa jornada, mas quem corre é você, quem se posiciona é você, quem declara sobre a tua casa é você. Vamos lá, igreja, quem vai viver milagres sobre os teus filhos é você. Então não terceirize algo que Deus não pediu para você terceirizar. Deus não te chamou, irmão, para ficar esperando que alguém faça por você algo que Deus te chamou para fazer. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Irmão, olha para mim. Quando o inferno descobre aquilo que você carrega, é ele quem deveria recuar e temer, não você. Você vê isso em todas as histórias dos heróis da fé. Você pega Hebreus 11, quando homens entenderam o que carregava, o inferno precisou impedi-los antes que eles começassem. O inferno não está preocupado com quem está numa igreja, o inferno está preocupado com quem entende o que carrega. Eu lembro que eu perdi um voo há alguns anos atrás. Eu estava indo pregar, se eu não me engano, em Poços de Caldas, e eu cheguei muito antes no portão de embarque. Eu cheguei acho que 1h30 antes do embarque. Aí eu olhei para o horário, o voo estava confirmado, o portão estava certo, e eu descansei, eu relaxei. Eu abri o computador, comecei a trabalhar, comecei a sei lá fazer o que, enviar mensagens. Daqui a pouco eu olhei, faltam 30 minutos, tá ok. Faltam 10 minutos, tá ok. A fila começa a se formar. Eu falei, bom, quando as últimas pessoas entrarem, eu vou para a fila.
E aí quando as últimas pessoas estavam lá, eu entrei na fila, e quando eu dei o meu cartão de embarque, a pessoa olhou e falou: não, esse voo mudou de portão de embarque. Eu falei: impossível, eu estou aqui há 1h30. Ela falou: já chamaram o seu nome várias vezes. Cara, isso é muito forte. Já chamaram o seu nome várias vezes. Eu falei: qual que é o novo portão? O novo portão é tal. Cara, eu corri desesperado para chegar no novo portão. E quando eu cheguei, eles tinham acabado de encerrar o embarque. E aí eu falei para o rapaz que estava lá, eu falei: irmão, eu preciso embarcar, eu estou indo para uma conferência, eu sou o palestrante da noite. E aí ele falou: cara, impossível. Eu falei: vê se tem outro voo, por favor. Ele falou: deixa eu ver aqui, para o seu destino só amanhã. E literalmente eu não consegui embarcar, eram 2 dias de conferência, eu pregaria nos 2, e eu precisei ligar para a igreja e falar: eu não vou chegar, porque eu estava no lugar certo, mas eu perdi o timing. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Eu estava tão seguro de estar no lugar certo, que eu perdi o timing e me distraí na hora de entrar no meu destino final. E eu quero que você entenda que o fato de você estar numa igreja não significa que você já chegou lá. Você está no lugar certo, mas você precisa estar sensível para não perder o timing de Deus, para entender para onde Ele se move, o que Ele está fazendo, o que Ele está te chamando, porque Ele está chamando pelo seu nome. Não se distraia. Deus está chamando pelo seu nome e está no lugar certo. É o primeiro passo, first step, mas você precisa dar mais passos de fé do que só estar no lugar certo. Você está comigo? Diga amém. Então eu acredito de verdade que o inferno não está tão preocupado com o lugar que você está, mas o quanto você sabe quem você é. Quando você descobre quem você é o inferno que começa a temer e recuar. A palavra fala sobre isso, irmão: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só resiste ao diabo quem sabe o que carrega. Quando você sabe o que você carrega, você não tem medo daquilo que o diabo e o inferno carregam. Então você resiste e é ele quem foge. Irmão, não sei se você já percebeu, mas existem pessoas que acreditam que Deus é só o Deus do livramento. Mas Deus não é só o Deus do livramento. Deus também é o Deus do governo, o Deus de novas realidades, o Deus que faz coisas novas. Deus não te chamou para ser um fugitivo. Deus te chamou para governar sobre o caos. Você está comigo? Diga amém. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. O poder é dele, mas atua em você. A glória é dele, mas se move por você. Irmão, Deus colocou em você um poder capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você já pediu ou pensou. Mas você precisa entender quem você é e o que você carrega. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Às vezes a gente está fraco por fora porque a gente está fraco por dentro. Às vezes a gente está com medo do que está ao nosso redor porque pintamos as paredes dentro de nós com medo também. Quando Jesus acalma a tempestade, tudo que Ele faz é colocar para fora o que habitava dentro. Pega essa chave, irmão. Jesus sabia quem era, o que carregava e o destino que tinha. Jesus sabia que a morte dele seria numa cruz e não afogado. Quem sabe o destino final não fica angustiado no meio do caminho. Ele veio para cumprir uma palavra. A palavra dizia: maldito é todo aquele colocado sobre um madeiro. Jesus está num barco, a tempestade é forte. Ele olha para a situação atual e ele olha para o destino final. E eu tenho plena convicção que Jesus conseguia dormir no meio da tempestade, porque afogado não era o que dizia na certidão de óbito pela qual ele veio triunfar. Ele precisaria ser crucificado, humilhado, rasgado, traído. Isso ainda não havia acontecido. Irmão, olha para mim. Quem sabe qual é o final da história não fica preocupado no meio dela. Eu sei qual é o final da história, eu sei como ela termina. Billy Graham diz: eu já li o último livro da Bíblia. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Estamos fracos por fora porque estamos fracos por dentro. Estamos em crise por fora porque às vezes estamos em crise por dentro. E eu quero entrar na mensagem dessa manhã. Você está comigo? Uma casa governada por príncipes. Alguém está recebendo algo de Deus já essa manhã? So good. Isaías 32:1 é o texto básico que a gente vai usar. Diz assim: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes
governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Esse texto é tratado por muitos, interpretados por muitos, como a expressão do governo perfeito do Messias. Então Isaías está dizendo, quando o Messias governar perfeitamente, ele governará em retidão, e os príncipes governarão em justiça, e serão levantados por Deus como refúgio, como abrigo, como uma sombra no meio do deserto, como água em meio à terra seca. Só que alguns também acreditam que, além desse texto ser a expressão do governo perfeito do Messias no futuro, fala a respeito da expectativa que Deus tem do nosso governo no presente. Então o que Deus está dizendo é, assim vai ser o reino de justiça do meu filho, mas assim será o governo dos meus príncipes na minha casa. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? Então o que eu quero que você entenda é que o Evangelho fala a respeito de duas expectativas: aquilo que vai acontecer e aquilo que já está acontecendo. Eu falei sobre isso na semana passada. Eu não posso ter o meu olhar só na eternidade a ponto de negligenciar o governo que Deus tem para mim nesse tempo, nesses dias. Deus me chamou para sentar no meio de príncipes e pastorear o coração deles. Deus me chamou para governar em tempos de caos e dar uma palavra de sabedoria quando o mundo não sabe para onde vai. Deus me chamou, você tem que ter esse entendimento, essa palavra é sobre mim, sobre você, para ter a palavra certa na hora certa, para ter provisão quando falta no celeiro dos outros, assim como José, para que a gente possa governar em tempos de caos e ser um canal de provisão quando todo mundo está passando por escassez. Esse é o plano de Deus para a igreja, irmão. Que as nações procurem na igreja aquilo que falta sobre elas. Não se engane. Está bem próximo de chegar um tempo em que o mundo vai olhar para tudo aquilo que construiu nos últimos anos e vai falar: a gente está completamente perdido, como a gente recomeça? E é na igreja que eles vão procurar essas respostas. Essa questão de gênero, toda essa loucura que a gente está vendo, irmão, isso vai cobrar um preço. Liberação de drogas, essa liberdade, e agora o metaverso, uma realidade virtual que para muitos vai se tornar uma fuga de uma realidade natural. Pessoas que estão com uma vida medíocre, tentando ter uma vida melhor num lugar que não existe. Deus não te chamou para fugir para uma nova realidade. Deus chamou para estabelecer novas realidades. Isso é fé, isso é o governo. Isso é o governo. Pastor, então, se é contra o metaverso, irmão, eu vou estar lá e Deus vai me levantar como uma voz no meio dessa realidade paralela para trazer filhos de volta para a realidade que Deus estabeleceu. Então você vai, pesca e traz para o caminho. Você vai e lembra, é como alguém que entra na Matrix para sabotar o sistema. Você está no sistema só para sabotá-lo, não para se apaixonar por ele. Eu lembro que eu falei sobre isso alguns meses atrás, aquela cena, eu vi na primeira vez que eu assisti Matrix, aquela cena me marcou para sempre. Uma cena em que um dos caras que fazia parte da resistência, ele trai, ele vende, ele fala onde eles estão. Cara, aquilo ali nada mais é do que uma figuração de Jesus com os discípulos. É o primeiro, tem os seus discípulos, fazem parte de uma resistência, querem sabotar o sistema, e todo o sistema se levanta para tentar impedi-los de trazer à tona a realidade. Aquela pílula que é oferecida, basicamente está dizendo: você quer continuar alienado ou você quer saber qual é a verdade? E tem uma cena que aquele cara que acabou de trair todos os seus amigos, ele fala: eu sei que esse bife não tem esse cheiro, não tem esse gosto, não tem essa cor, eu sei que é só uma série de códigos, mas eu amo sentir esse cheiro. Guarda isso, irmão. Tem muita gente que já entendeu que tudo que você está tentando construir, no fundo, é só vaidade. Vai passar. Deus te chamou para algo além disso. Deus não te chamou só para impressionar amigos. Deus te chamou para impressionar os anjos, para que eles olhem e falem: uau, esse cara me surpreendeu. André, isso não é bíblico, não é? Então me explica, aquele centurião que surpreendeu ao próprio Jesus, dizendo: eu nunca vi, nem em Jerusalém, a fé como a sua. Eu nunca vi.
Ou como aquela mulher do fluxo de sangue. A gente vê vários relatos em que homens pararam tudo para ver Jesus passar, mas a gente vê um relato em que Jesus parou tudo para saber quem tinha tirado dele virtude. Irmão, pessoas tiraram algo de Jesus e chamaram a atenção dos céus. E é para isso que você foi chamado. E é por isso que eu acho tão profético o fato de Deus ter plantado a minha casa em Miami, e o fato da gente estar construindo uma igreja tão apostólica aqui. Quantas vezes eu vi pessoas ridicularizando quando eu falei que o meu sonho, o meu coração, quando a gente veio para a América, começou a transicionar para Miami. Eu falei, cara, eu estou vivendo algo incrível em Orlando, mas eu sinto que Deus tem algo em Miami. Cara, lá não tem americano, só tem hispano. Cara, lá é muito vulgar, tem tantos problemas. Lá tem isso, lá tem aquilo. Lá não parece América. Eu falei, ei, irmão, o problema é que tem muita gente querendo brilhar onde a luz já está brilhando. A loucura não é fazer onde já está todo mundo fazendo. A loucura é começar o que ninguém começou, ou começar a cooperar com aquilo que pioneiros começaram, mas precisam de reforço. Irmão, nós precisamos entender que Miami foi conhecido por muito tempo como um lugar de promiscuidade, vaidade, mas vai ser conhecido como uma das cidades que faz parte do avivamento dos últimos tempos. Eu creio nisso. E eu não estou pregando isso só para motivar você, eu creio. A gente fala sobre o avivamento de Azusa, o avivamento de vários lugares. Eu creio que a gente vai contar histórias a respeito do avivamento de Miami, o avivamento do sul da Flórida. Você crê nisso? Eu creio nisso, irmão. É para isso que Ele chamou você. É para isso que Ele chamou você. Príncipes, eles têm uma característica: conseguem passear entre vários cenários diferentes. Príncipes, segundo o coração de Deus, não estão afastados do povo. Pelo contrário, estão junto com eles, mas também conseguem estar junto com os príncipes desse tempo. Conseguem fazer a diferença quando Deus coloca eles em lugares de honra. Irmão, eu creio que uma das características, uma das propostas, um dos propósitos de Deus em permitir que a gente passe por tantos processos é para que a gente não se ensoberbeça quando vier o cumprimento de todas as promessas. Guarda isso. Teve uma época que eu perguntava a Deus, por que? Às vezes parece que é só com você. Alguém já teve esse entendimento? Por que comigo? Primeira gravidez, bipolaridade gestacional, crise financeira, primeiro ano de casamento quase divorciando, começa a viver o ministério, problemas ministeriais, perseguição, desonra. Aí você começa a olhar para algumas coisas quando parece que tudo vai melhorar, problema cardíaco, internação. Aí quando você começa a se reorganizar, envio, recomeça tudo de novo. Você olha e fala, por quê? E aí Deus trouxe um entendimento para mim. Se você não se perder na crise, você não se perde no palácio. Se você não se abater nas crises, você não vai se ensoberbecer nos palácios. Você está comigo? Ei, príncipe, olha para mim. Você foi chamado para governar em justiça. Você vai viver o sonho americano, mas você não vai morrer por ele. Ele vai servir você. Não morra pelo American Dream. Deixa o American Dream servir você. Não morra por isso, irmão. Você vai viver e esses propósitos vão seguir você. Eu quero falar sobre características dos príncipes. Você está comigo ainda? Diga amém. A primeira característica que o texto fala é que cada homem será como um esconderijo contra o vento. Você foi chamado por Deus para ser um esconderijo. Fala com autoridade, diga, Deus me chamou para ser um esconderijo para quem precisa. Efésios 4:14 diz, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados em redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Irmão, deixa eu te falar, essa palavra quando fala a respeito de esconderijo, no original, no hebraico, uma das características também é cobertura. Deus te chamou não só para estabelecer um lugar seguro para quem precisa, mas para ser cobertura sobre eles também. Cara, isso é tão disruptivo, eu quero muito que você ouça isso com carinho. Uma das coisas que mais eu ouço em relação a pessoas feridas no sul da Flórida
São pessoas que por anos fizeram parte de uma igreja que nunca o impulsionou a liderar ou ser sacerdote da sua casa, mas sempre o manteve cativo para depender da cobertura do seu pastor. Irmão, cobertura é para trazer bênção, não cativeiro. Cobertura é para abençoar você, não para prender você. Você também é uma cobertura. Você é uma cobertura sobre os seus filhos, você é uma cobertura sobre a sua casa, você é uma cobertura sobre a sua igreja, e você também pode ser uma cobertura sobre os seus líderes. Irmão, Deus te chamou para ser uma cobertura sobre a igreja, ser um refúgio. Aquilo que falta na igreja, Deus vai usar você para suprir. Aquilo que falta no teu irmão, Deus vai usar você para entregar. Irmão, Deus te chamou para ser um refúgio contra os ventos fortes. E a palavra continua dizendo que nós seremos também como um abrigo contra a tempestade. Você pode declarar com autoridade? Diga: eu sou um abrigo. Diga: eu sou um refúgio. Mateus 7:24. E eu estou quase finalizando. Eu tenho mais 4 minutos. Alguém está recebendo algo de Deus? Mateus 7:24. Jesus fala do fundamento que protege a gente das tempestades. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Sabe, os príncipes também oferecem isso. Os príncipes não constroem nada que não seja estabelecido sobre uma base segura. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Você conhece pessoas que cresceram mais rápido do que você, prosperaram, e eu boto entre aspas, mais rápido do que você, mas que da noite para o dia perderam tudo. Você certamente conhece casais que em algum momento te inspiraram, você até falou: uau, eu queria ser como eles são, mas talvez não estão mais casados. Ou talvez os seus filhos não se tornaram o que você imaginou que eles se tornariam. A verdade, irmão, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Guarda isso. Porque quando a gente não constrói sobre uma base segura, a gente consegue até construir mais rápido. Mas a questão não é quão rápido você constrói, a questão é quanto tempo dura aquilo que você construiu. Os príncipes não estão com pressa para construir rápido, mas eles têm sabedoria para construir algo que dura para sempre. É isso que eu quero liberar sobre você, irmão. Deus não está te chamando para crescer rápido. Deus está te chamando para ser quem Ele te desenhou para ser. E aquilo que Ele começou a fazer, ninguém vai parar, ninguém pode roubar, ninguém vai frustrar. As armas que foram forjadas contra nós, nós cremos, não prosperarão. Palavras contrárias liberadas contra nós em juízo não se cumprirão, porque nós não estamos construindo algo sobre uma base que é completamente volúvel. Nós estamos edificando uma casa sobre a rocha. É sobre isso, irmão. É sobre isso. Os nossos filhos serão mais apaixonados do que nós, porque estamos construindo sobre uma base segura. Você está comigo? A palavra também diz a terceira característica dos príncipes: os príncipes que governarão com justiça serão como correntes de água numa terra seca. Uau, isso é muito forte. Irmão, olha para mim. Você já recebeu uma palavra, talvez no momento de maior sequidão da tua história, que veio como água sobre terra seca? Você já recebeu uma palavra que veio como um bálsamo e acalmou teu coração? Alguém já passou por isso? No momento que você está angustiado ou confuso, alguém libera uma palavra e parece que tudo vai ficar bem. Eu lembro que teve um convidado, eu não vou falar o nome dessa pessoa, mas a gente recebeu um convidado aqui que, cara, é super famosa, relevante, ela tem uma história, mas eu não sabia dessa característica. Deus deu para ela uma graça, que o olhar dela transmite paz. E no dia que ela veio aqui participar do culto, eu lembro que eu estava angustiado com uma série de coisas que a gente precisava resolver na igreja, coisas técnicas, naturais, um monte de circunstâncias. E eu lembro que eu olhei para ela e o olhar dela, mesmo sem ela falar uma palavra, o olhar dela disse para mim: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aí no final do culto eu falei: cara, eu quero te agradecer. O teu olhar transmite paz. Essa é a sua zona de graça. E eu quero que você entenda isso, irmão. Olha para mim. Uma característica dos príncipes
é transmitir paz para quem está em crise. Uma das características dos príncipes é fazer com que quem tá angustiado se acalme. Você vai olhar para pessoas e você só vai falar isso: irmão, vai ficar tudo bem. Eu queria liberar isso sobre você. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Deixa eu liberar isso sobre você. Declare o nome de Jesus: vai ficar tudo bem. Se você fizer do Senhor a tua fortaleza, o teu refúgio, os teus inimigos te procurarão, mas não te encontrarão. Eles correrão contra você, mas não te alcançarão. O Senhor é o nosso refúgio, irmão, a nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Eu declaro em nome de Jesus um bálsamo sendo derramado sobre você, sobre a tua mente, sobre os teus pensamentos. Eu declaro rios de vida lavando cada pensamento teu, cada pensamento agora sendo lavado. Você vai começar a sentir nos próximos dias um frescor na sua mente. Você vai perceber que você vai pensar em coisas de uma forma mais leve do que pensava antes. Teu coração não vai ficar angustiado com dúvidas ou incertezas. Eu declaro em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento vindo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus a unção que despedaça o jugo sendo derramado sobre a tua cabeça, do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. No lugar de medo, a alegria. No lugar de dúvida, uma firme convicção. No lugar de vergonha, dupla honra. No lugar de choro, uma nova canção. Irmão, você vai acordar alguns dias sem saber porque você está tão feliz. Eu oro em nome de Jesus para que a gratidão seja um pilar fundamental na construção da tua história. Eu oro para que venha sobre nós esse batismo, para que a gente seja tão cheio de gratidão que não haja espaço mais para nenhuma outra coisa na nossa boca senão: Jesus, obrigado, eu não merecia viver o que eu estou vivendo, eu não merecia experimentar o que eu estou experimentando. A nossa boca se encheu com novo júbilo e a nossa boca está cheia de um novo cântico, porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua bondade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você recebe isso, você pode dizer amém. Você pode aplaudir a Ele no teu lugar. Jesus. Eu vou finalizar aqui com a última característica dos príncipes. Isso é muito forte. E eu vou ler o texto de novo pela última vez. Você está comigo? Não se distraia. Isaías 32 diz: vejam, um rei reinará em retidão, e príncipes governarão em justiça. Tem algum príncipe aqui essa manhã? E cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade. Será como correntes de água numa terra seca, e será como a sombra de uma grande rocha no deserto. Cara, isso é muito forte. Irmão, você é como a sombra de uma grande rocha no deserto. Olha para mim, isso é tão poderoso. A Bíblia não está dizendo que os príncipes são uma rocha no deserto. Olha para mim, os príncipes são como a sombra de uma grande rocha no deserto. Eu vou falar de novo, alguém vai pegar essa chave. Você não é a rocha no deserto, mas você é a sombra dela. Irmão, existe uma rocha, a pedra fundamental, o início e o fim de todas as coisas, aquele que a Bíblia diz que as gerações chamariam de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa e o ômega. Ele é a rocha, mas os príncipes são como a sombra dele no deserto. Você sabe como é formada uma sombra? É quando a luz brilha sobre algo. É quando a luz brilha sobre algo. O que a palavra está dizendo é o seguinte: não importa se o lugar que você está é árido, é seco, não importa se o momento que você está vivendo ou as pessoas ao teu redor são como terra seca, a luz de Deus vai brilhar sobre a rocha e você será como a sombra dela. Irmão, pessoas vão procurar abrigo em você, refúgio em você, a palavra certa na hora certa. Pessoas que não sabem para onde ir ou o que fazer vão perguntar para você: irmão, o que eu faço? Qual é o passo que eu dou? E você vai ouvir um convite mais doce que você poderia dar. Irmão, deixa eu te apresentar a Esperança Viva. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Eu quero falar hoje sobre nos movermos pela palavra da fé. Fala para quem está do seu lado. Você precisa se mover pela palavra da fé. Fala para quem está do outro lado, só para ninguém ficar com ciúme. Fala, irmão, você precisa se mover pela palavra da fé. O que é a palavra da fé? A palavra da fé é o próprio Deus. Deus é a palavra. O Deus de milagres, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. O Deus que manifestou a redenção, o mesmo Deus que desenhou as estrelas, o mesmo Deus que desenhou o seu interior, o mesmo Deus que esqueceu do seu passado, do teu pecado, quando você foi redimido em Jesus, é o mesmo Deus que desenhou o teu futuro e já está lá esperando você chegar. É esse Deus, o Deus da palavra, o Deus de aliança, o Deus da promessa, o Deus que é a palavra. Sabe, a Bíblia não contém a palavra, a Bíblia é a palavra. E essa palavra precisa ser conhecida, precisa ser absorvida, precisa ser declarada, precisa ser confessada. Uma Bíblia aberta em Salmos na prateleira da família de alguém não vai mudar nada, é só mais um livro. Um livro que é estudado sem que haja temor não vai mudar nada, é só mais informação. Mas a palavra revelada muda histórias. A palavra revelada é quando o próprio Deus se apresenta para nós. Alguém está comigo aqui, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou falando de mim, eu estou falando dele, eu estou falando do Deus da palavra. Se a palavra não mudar a tua história, nada muda, irmão. Ela é a base fundamental da igreja, ela é a segurança que nos sustenta em dias difíceis. A palavra que criou todas as coisas quando nada existia é o que sustenta, apesar de tudo se levantar. Então a gente tem que ter esse entendimento. O Deus que criou tudo quando nada existia é o Deus que sustenta mesmo que todo o inferno tente destruir. Ninguém pode desfazer o que Deus fez, desfalar o que Deus falou. Então eu continuo preso, agarrado, firmado na primeira palavra que Deus me deu. Você está comigo? Diga amém. Primeira chave que eu quero compartilhar a respeito da palavra da fé é que você se torna aquilo que você está falando. Isso pode ser libertador para alguns e pode ser assustador para outros. Olha para mim, irmão, em nome de Jesus. Você se torna aquilo que você está falando. Tem pessoas que só reclamam e se assustam porque parece que as coisas estão dentro de uma espiral. Não é a lei de Murphy que está vindo contra você, são as suas palavras que estão retornando contra você. Você conhece alguém que só espera o pior e depois de algum tempo parece que só o pior está acontecendo? Por quê? Porque você liberou palavras, palavras se tornaram realidades e elas voltaram para bater na sua porta. Foi feito um estudo há algum tempo atrás, eu vi um pastor americano falando sobre isso e eu achei incrível. Fizeram um estudo em algumas igrejas e eles perceberam o seguinte: 97%, se eu não me engano, 97% do medo que algumas pessoas tinham em relação a algumas coisas que poderiam acontecer, depois de algum tempo, elas perceberam que aquilo não aconteceu. 97% do medo dos entrevistados não se tornou uma realidade. Então, o que eles perceberam é que a gente acaba tendo tanta preocupação com coisas que nem vão acontecer, que a gente acaba ocupando a nossa mente com um espaço que deveria ser para a gente liberar milagres e maravilhas e cenários que vão acontecer. Irmão, às vezes a gente está preocupado demais com gigantes que ainda nem chegaram, a ponto de não gastar tempo liberando palavras sobre milagres que vão chegar. Se torna uma igreja em busca de livramento o tempo inteiro. Livramento da fuga, livramento do medo, livramento da imigração, livramento da polícia, livramento do que seja. Irmão, Deus não te chamou para ser um fugitivo buscando livramento o tempo inteiro. Deus te chamou para liberar novas realidades, abrir a boca e usar a voz profética que a igreja tem. Essa é a palavra da fé. Tratar coisas que não são como se já fossem, trazer existência aquilo que não existe. Isso é fé. Qualquer coisa abaixo disso é positivismo. Qualquer coisa ao lado disso é entretenimento. Mas a fé é um firme fundamento, é uma firme convicção. A fé não deixa espaço para dúvida, a fé não negocia com o natural, a fé diz o que vai acontecer e pronto, já aconteceu. Isso é fé, irmão.
tudo é possível ao que crê. Pastor, eu acho que você está exagerando. Então a palavra está exagerando. A palavra está dizendo, tudo é possível ao que crê. Se você crer e não duvidar, assim será feito. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso é a palavra. Não é a minha teologia sistemática a respeito de fé e milagres. É o que a palavra diz. Crer e não duvidar. Eu lembro que uma vez eu estava ministrando numa conferência no Rio, e aí um pastor que estava pregando no dia, ele fez um convite para quem precisava de cura. Eu achei aquilo incrível. Ele falou, quantos creem que Jesus pode curar? Levanta a mão. As pessoas levantaram. Você que está enfermo e precisa de uma cura, sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. E aí eles vieram. E aí ele orou por aquelas pessoas, mas não convidou aquelas pessoas a orarem. E aí depois a gente foi jantar, eu falei, pastor, por que você não convidou quem foi à frente para fazer uma confissão de fé? Ele falou, André, porque quando ele levantou e saiu do lugar, ele está tendo uma atitude de fé. Mas tem muita gente que tem uma atitude de fé, mas logo depois tem uma confissão de dúvida. Então eu prefiro me agarrar à primeira atitude que ele teve e crer com ele até que o milagre aconteça. Irmão, às vezes a gente tem fé para levantar de alguns lugares e andar até outros, mas é no meio do caminho que muita gente começa a duvidar se vai acontecer. Não é para começar. No começo a gente tem fé misturado com euforia, expectativa. A gente está excited. Esse negócio vai dar certo. Eu vou começar esse business. O aluguel é caro, mas está tudo certo. O down payment eu vendi algumas coisas, mas vai dar tudo certo. E a gente começa. A gente tem uma palavra, a gente tem fé, a gente tem uma expectativa. Mas na primeira crise, muita gente começa a duvidar. Será que Deus vai fazer o que falou que faria? Será que Deus vai cumprir o que disse que cumpriria? É no meio do caminho que tem muita gente esmorecendo na fé. O desafio não é começar, irmão. O desafio é permanecer enquanto os meus olhos não veem o que Deus disse que faria. É quando o nosso natural começa a sabotar o sobrenatural. Irmão, pega essa chave. O natural está o tempo inteiro tentando sabotar o sobrenatural, plantando dúvidas. Será que vai se cumprir? Será que vai acontecer? Será que vai? Irmão, duvide das suas dúvidas, mas não duvide da sua fé. Será que eu fui chamado? Você acha que eu nunca tenho? Eu estou falando aqui, eu não sou um super crente, não. Você acha que eu não tenho dúvidas? Você acha que às vezes vem um culto como esse que não está tão cheio como poderia? Você acha que eu não me questiono? Será que eu entendi certo? Será que Coral Springs celebra o que a gente carrega? Será que é para esse lugar? Será que é nesse tempo? Mas aí logo em seguida eu preciso duvidar das minhas dúvidas e me firmar na palavra que Deus deu. Eu sei o que Ele me mostrou, eu sei o que Ele me falou. Então não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que Ele fala. Muita gente aborta ações de Deus porque para dar ouvido para sentimentos e não está ouvindo a palavra. Sentimentos, fala para quem está do seu lado. Sentimentos passam, irmão. Sentimentos passam. Tem gente desistindo por causa de sentimentos. Tem gente saindo da igreja por causa de sentimentos. Tem gente abandonando a jornada de fé por causa de sentimentos. Tem gente deixando dúvidas entrarem no seu coração por causa de sentimentos. Por isso que a gente precisa ter uma fé firmada na palavra, uma fé firmada em Deus e nas suas promessas, uma fé firmada numa rocha inabalável. Porque sentimentos todos nós temos. A gente tem um dia mau, a gente tem um dia do desânimo, a gente tem um dia do cansaço. Só que a gente precisa deixar sentimentos de lado e se firmar a palavra, porque os sentimentos mudam, mas a palavra não. Você quer um exemplo claro que todo homem casado vai entender muito bem? Existe um período que com certeza foi estabelecido depois do pecado, chamado TPM. Não, com certeza, a mulher agora vai sentir dores de parto. Toda a dinâmica que Deus mudou a partir do pecado, com certeza a TPM está envolta nisso. Então, o que é a TPM? É um período que a mulher está com uma bomba de hormônios emocionalmente. Algumas ficam instáveis, mais irritadas. Agora é impressionante, quando a sua esposa entra na TPM, você já sabe, você está na TPM, né? Ah, tá. E quando ela sai, é como se um Shrek tivesse ido embora, apareceu uma princesa da Disney. Você fala, o que aconteceu? Ah, já sei, TPM acabou. Então entenda, eu quero que você entenda que algumas estações da sua vida são como a TPM da sua esposa, ou da sua mãe, ou da sua irmã.
Parece que nunca vai passar, mas quando você acorda, vai ver, já passou. São temporárias. Eu estou usando uma brincadeira para criar uma analogia, para você entender que tudo que é sentimento é temporário, tudo que Deus estabeleceu é eterno. Mas olha que loucura, às vezes a gente abre mão de coisas eternas por causa de sentimentos temporários. É por isso que ele fala, olha, a gente não tem que se firmar naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é momentâneo, mas aquilo que não se vê é eterno. O meu chamado em Deus é eterno, a minha identidade é eterna, a minha salvação em Deus é eterna. As promessas que Deus me fez são palavras de vida eterna. Agora, os meus sentimentos são momentâneos, mau humor momentâneo, desânimo momentâneo, cansaço momentâneo, perseguições momentâneas, crises momentâneas. Tudo passa, irmão. Inclusive estações boas também. Quantas pessoas a gente não conhece que estavam vivendo um momento incrível e depois se estabilizou e está tudo bem. Isso é vida real, real life. Isso é vida real. Mas a gente tem que entender que isso vai passar. Eu não sou o meu pior momento e eu não sou o meu melhor momento também. Eu não sou um momento, ponto. Eu não sou um momento. Porque senão, quando está tudo bem, eu consigo acreditar que Deus é bom. Mas quando está tudo mal, eu começo a questionar se Deus se esqueceu de mim. Deus não mudou porque o meu momento mudou. Deus não mudou porque a minha circunstância mudou. E quando a gente começa a estabelecer uma jornada de fé pautada nessa confiança, a gente não é mais refém das circunstâncias. E você está ouvindo isso de alguém, e quem caminha ao meu lado sabe, tem momentos que eu chego a parecer até frio, porque essas coisas não tiram a minha alegria. Se hoje eu precisasse, por algum motivo migratório, voltar para o Brasil, Deus, eu tenho certeza que no seu tempo perfeito tem algo que o Senhor quer fazer com a minha família no Brasil. Se Deus me enviasse para outra nação, Deus, estava tudo tão incrível aqui, mas imagina o que o Senhor vai fazer então nessa próxima. Se o Senhor me moveu de um lugar de superabundância e de romper, é porque o Senhor tem algo melhor para mim. A gente tem que ter um entendimento que no tempo perfeito de Deus, Ele não me deve satisfações. Ele sabe o que é melhor para mim. Por mais que eu não entenda hoje, vai fazer sentido amanhã. A gente fica mais em paz, irmão. Um médico que cuidou de mim quando eu estava internado há 5 anos atrás veio visitar a gente algumas semanas atrás. E ele falou: pastor, como é que você está? Como é que está o seu coração? Eu falei: eu estou bem, eu estou ótimo. Às vezes bate um cansaço e a minha mente começa a falar: será que é bom fazer um check-up? Mas aí logo depois eu duvido das minhas dúvidas. Eu falo: não, eu estou completamente sarado, a minha saúde é perfeita, está tudo certo. Mas eu confessei algo para ele que eu sinto de confessar isso para vocês aqui. Tem poucas pessoas ouvindo. Somos só 4.000 famílias online, mais alguns aqui. Vou falar com muito temor e diante de Deus. Eu falei, o nome dele é Calê. Eu falei: Calê, se Deus permitisse, eu creio que não vai acontecer, mas se Ele permitisse que eu voltasse para um período de internação por qualquer motivo, eu não questionaria. A minha pergunta ia ser a mesma que eu fiz na primeira internação: o que a gente vai fazer junto nesse tempo? O diretor de um hospital de câncer de Minas Gerais liberou que cada paciente internado recebesse uma cópia do livro que eu escrevi quando estava internado no leito. Os meus pais foram entregar um livro dizendo: o meu filho estava no mesmo leito que você, Jesus curou ele, e ele escreveu algumas coisas sobre isso, vai fazer bem para você. Irmão, tudo aquilo que um dia nos feriu vai se tornar um instrumento de cura para curar quem precisa. Então, se a gente é emocional: Deus, você se esqueceu de mim, eu estou fazendo a tua obra, eu estou internado e agora? Não. Deus não se esqueceu de mim quando eu estou mal. Como Deus também não me dá privilégios quando eu estou vivendo algo bom. Você acha que você é preferido de Deus em relação a alguém que está passando fome na África? Não, Deus não se esqueceu dele, se lembrou só de você. Mas o oposto também é verdadeiro. Numa crise, Deus não se esqueceu de você. Jornadas são individuais. Em cada processo que Deus permite que a gente passe, tem um propósito que Ele quer estabelecer em nós. Deus permite que alguns gigantes se levantem para levar a gente para novos níveis. Olha para a vida de Davi, irmão. Quem era Davi antes do gigante? A Bíblia diz que ele estava indo entregar comida para os irmãos que estavam na guerra. Davi não estava alistado, Davi não tinha roupa de soldado, cara de soldado, cheiro de soldado. Davi era um Uber Eats da época, estava indo levar queijo para os irmãos. Então você pega o gigante, era uma maldição para aqueles exércitos, mas o gigante se tornou uma bênção para Davi, tirou ele da invisibilidade e colocou ele na história. Ei, irmão, a gente começa a aprender a não questionar alguns gigantes que Deus permite que cheguem,
porque podem ser o nosso passaporte para o próximo nível. Tem gigantes que eu enfrentei na minha jornada ministerial: perseguição, desonra, dúvida. Irmão, já preguei para 3.000 pessoas com a conta de luz de casa cortada. Já preguei para milionário com desafios para conseguir pagar contas em casa, e a alegria era a mesma. Por quê? Porque eu sei que o meu momento não define a minha história. Esses gigantes estão me ativando. Eu não estou abatido por conta da crise. Eu também não vou me ensoberbecer quando chegar o dia do palácio. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!